Você falou que a gente está discutindo principalmente a questão da forma e que tem alguma coisa ligada ao conteúdo. O que você acha que é o destaque, né, quando a gente pensa dentro da perspectiva do conteúdo da comunicação? Que dica você tem para uma pessoa que queira levar em consideração essa dimensão da comunicação, o conteúdo? Qual é o ponto de atenção aqui? Quando a gente fala de forma, eventualmente a gente consegue fazer alguns ajustes. Uma pessoa que não olha muito no olho, na nossa cultura é importante, então a gente coloca ela para olhar, a gente consegue limpar algumas coisas e colocar ela pronta mais rapidamente. Agora, quando a gente fala de conteúdo, eu acho que é onde a gente tem encontrado as nossas maiores condições de desafio. Por quê? Porque nós temos muito menos palavras para verbalizar tudo que a gente pensa do que a quantidade de sensações que a gente tem. Então, às vezes, já aconteceu em treinamento, por exemplo, da gente estar trabalhando num conflito e as pessoas, um diretor falando, não, porque a equipe não tem trabalhado com parceria. A equipe, temos sim, e o diretor, não tem, temos sim. Então vamos parar todo mundo. Todo mundo vai escrever o que é parceria. E o que aconteceu? A gente teve ali quase 20 conceitos diferentes. Então, verbalizar aquilo que a gente sente, que a gente pensa, de fato é trabalhar um conteúdo que dá trabalho mesmo. Na semana passada, uma pessoa que teria que fazer um discurso bem importante, ela chegou, não sei como eu faço isso, falei, me conta a sua história. E aí eu fui tentando falar para ele a história dele, ele falou, é isso, porque ele só não tinha feito um exercício que eu faço muito, que é minha profissão, mas o exercício de colocar em palavras. Então, no conteúdo, muito cuidado. Saber pensar não é saber falar. Então as pessoas acreditam que eu pensei tudo que eu quero falar, eu vou chegar na hora e vou falar. Não. Fluir de uma forma diferente. São regiões diferentes do cérebro. Agora, uma curiosidade. Uma coisa que eu noto é que algumas pessoas, quando vão se comunicar, elas não têm fluidez. Elas começam por um caminho, aí volta, pera um pouco, e aí a fala fica toda travada. Isso é um problema, porque eu me incomodo muito quando eu estou conversando com alguém e que a comunicação não flui, ela muda de direção toda hora, a pessoa começa por um lado, vai por outro. Isso é um problema de comunicação? Sim. Isso é comum? Muito. A gente diz até que é um problema muitas vezes de um processamento central, porque a pessoa quer colocar tantos detalhes, ela quer falar, não, mas pode ser por ali também, não, mas pode ser um significado aqui também, e ela vai abrindo aspas, ela vai abrindo parênteses, ela vai fazendo aposto. Ela sai do caminho central. Isso. Fluidez é importante no processo de comunicação, a pessoa que se comunica e começa, tem meio, tem final, e isso causa, além da questão da compreensão, causa uma sensação positiva, né? Muito positiva. É uma briga que eu tenho direto comigo. Por exemplo, se eu estou numa palestra, por que os slides são importantes? Não slides escritos, sempre slides com figuras, porque senão ele compete com a comunicação, né? Então, porque os slides vão dando esse norte. Se a gente está num treinamento de 16 horas, a gente vai lembrando de situações, vai se envolvendo com o outro, e isso vai gerando uma abertura muito grande. Agora, a fluidez, o começo, meio e fim, ele é muito importante, Yuri, mas quando a gente está na conexão humana, muitas vezes isso naturalmente pode se perder, porque comunicação é quase sinônimo de mudança. Entendi. Você chega muitas vezes numa plateia, se você também chega com uma rigidez, de uma inflexibilidade, é como se você não fizesse conexão. Então, achar esses pedaços entre dar uma liberdade para a sequência, mas ao mesmo tempo mantê-la, de novo, é treino, mas mais do que treino, é uma consciência. O que eu faço? Cadê minha mensagem principal? Então eu sempre coloco assim, a mensagem principal. E aí a gente volta para a questão da autenticidade, né? Porque se eu planejo muito e ensaio muito, a hora que chega lá, eu posso até falar tudo direitinho, mas eu não transmito essa autenticidade. Por outro lado, se eu quiser ser autêntico demais e reagir
a cada estímulo, eu acabo perdendo a mensagem principal. Isso. Tem esse paradoxo. Eu brinco que o equilíbrio é um lugar em movimento mesmo, né? A gente não para na água se não dá pé, a gente não para sem estar em movimento, não para na bicicleta sem movimento. Então, é esse equilíbrio. E a gente também só aprende a se comunicar comunicando, correndo o risco que a comunicação traz. E uma das condições que eu acho mais importantes, Yuri, que eu acho que é uma atenção que a gente tem que dar com muito carinho. Hoje as pessoas têm feito muitos vídeos e tudo mais, a gente também está sujeito às pessoas gostarem ou não gostarem, embora a gente espere que elas gostam, façam um like ali. Eu já vi, e eu piro nisso, eu já vi pessoas inicialmente fazendo vídeos muito legais, espontâneos, e esses vídeos começaram a crescer, e talvez elas tenham recorrido, não sei, ou entrado numa orientação e começaram a ficar pessoas que seguiram o script, que perdeu a espontaneidade. A naturalidade. Você fala assim, tava super legal, perdeu A autenticidade, a naturalidade. a naturalidade, porque gesto é importante, mas o gesto vem naturalmente. Tem pessoas que são menos gestuais e tá tudo certo. E aí, de repente, alguém treinou elas para fazer determinado movimento, aí você fala, não tá combinando. Nossa, quando eu soube que naquele dia a pessoa tinha falado e ouvido... Parece mim. Axé, né? Parece axé, e eu tenho visto muitas situações assim. Então, eu penso que a comunicação, quanto mais leve, quanto mais limpa, quanto mais interativa, eu falo que essa a vontade de se comunicar, talvez traga a maior verdade. Mas a gente não nasce sabendo, não nasce pronto para isso. A gente que trabalha com treinamento sabe quanto frio na barriga a gente passa. Então, a vida acontece onde a gente coloca a atenção, e eu acho que a comunicação merece essa atenção, ela nos representa, né? Legal. Ana, né, a gente vive um mundo muito prático onde as pessoas querem saber, bom, e o que eu faço? Então a última pergunta que eu vou te fazer é essa: o que eu faço? Alguém que está assistindo a nossa entrevista e queira saber assim, qual é o primeiro passo? Eu quero ser um excelente comunicador. Qual é o primeiro passo que eu devo dar nessa direção? O segundo é no treinamento da Inner, né? Exatamente. Mas... o segundo é certeiro e esse. Qual que é o primeiro? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, eu acredito, Yuri, se descreva. Observe quais as reações que você cria nas pessoas com as quais você se envolve. Habitualmente, se as pessoas estão respondendo de uma maneira pouco conectiva, é porque você talvez não esteja tão conectiva a elas. Então, olhar para a nossa cultura é muito importante. Pensar na forma, o cuidado com a intensidade, com a intenção vocal. E se descrever, observar as reações que você causa no outro. E, sem dúvida, colocar em palavras aquilo que você gostaria de dizer. E esse conjunto final acaba trabalhando minimamente, eu acredito que é uma dica minimamente importante, colocar em palavras e observar as reações que você causa nas suas conexões. Legal. Ana, muito obrigado. Prazer conversar com você. A Ana é uma bruxa, porque todos os treinamentos que ela dá, as pessoas ficam enfeitiçadas. Ai, que e dizem que ela é o máximo. Tem até um pouco de ciúme, viu? Olha, então eu vou ter que deixar aqui declarado que o Yuri é uma, assim, inspiração de comunicação na minha vida em tudo. E principalmente, Yuri, eu acho que de tudo que a gente vê da comunicação, a fala tem que estar muito casada com a ação. Aí a gente está falando de integridade. E é isso que eu vejo em você. Se eu for te descrever, é essa sua comunicação. Com quem eu aprendo muito também. E a gente virou uma equipe aqui na Inner, querendo chegar em todo mundo. Não é isso? Legal. Obrigado, Ana. Obrigada eu. Pessoal, obrigado pela participação aí na nossa interview. Se tiver dúvidas, comentários, fiquem à vontade. Vai ser um prazer interagir com vocês através das redes sociais. Até a próxima. Até.